Salve, salve, estudantes brasileiros! Vamos continuar com o nosso curso de Ciências da Natureza e vamos falar hoje dos isótopos, os isótopos. Mas o que são isótopos, Dai? Dois átomos podem ter o mesmo número atômico e não ser inteiramente iguais. Pois é, porque seus números de massa podem ser diferentes. Esses átomos chamam-se isótopos. Isótopos. De iso significa igual, mas topos, que significa lugar, porque eles ocupam o mesmo lugar na tabela periódica, o mesmo quadril, já que são os mesmos elementos. Tendo o mesmo número atômico, os átomos isótopos são sempre átomos de um mesmo elemento químico, certo? Assim sendo, suas propriedades químicas são iguais, porque eles têm o mesmo número de prótons, têm o mesmo número atômico, são os mesmos elementos, só diferem no número de massa, tá bom? Poderia até tomar o lugar do outro na reação química ou ocupar o mesmo lugar aí na classificação dos elementos. Em suma, isótopos são átomos de números atômicos iguais e número de massas diferentes. Têm propriedades químicas idênticas porque são variedades de um mesmo elemento, certo? De um mesmo elemento químico. Quase todos os elementos químicos têm isótopos, geralmente designados pelos seus números de massa. Quando citamos oxigênio 16, oxigênio 17, oxigênio 18, estamos fazendo referência aos três isótopos do oxigênio, que são representados dessa maneira aqui, minha gente, ó. Tá vendo? Oxigênio 16, número atômico 8, claro. Oxigênio 17, número atômico 8. Oxigênio 18, número atômico 8. Todos eles têm o mesmo número atômico, lógico, todos eles são oxigênio, só diferem no número de massa, por isso são isótopos, certo? Os isótopos de hidrogênio apresentam nomes especiais por ser tão notáveis. Hidrogênio 1 é chamado de hidrogênio leve ou prótio, prótio de primeiro. É o único átomo que não possui nêutro, é o hidrogênio 1, o hidrogênio leve. O único átomo que não possui nêutro, certo? Se for subtrair 1 menos 1 dá zero, não tem nêutro, o prótio, tá bom? O hidrogênio 2 é chamado hidrogênio pesado, ou deutério, o hidrogênio 2, né? Deutério de segundo, o segundo. E o hidrogênio superpesado, tritério, esse aqui é trício, trítio ou trício. Praticamente não existe na natureza o trício, devido à sua alta instabilidade, certo? A água pesada, minha gente amiga, uma observação cuja fórmula é essa aqui, é D2O, água pesada, preparada com deutério em lugar do hidrogênio leve, tem propriedades físicas e fisiológicas diferentes da água preparada por hidrogênio leve, H2O, tá bom? Sua densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição são mais altos. Deutério, ele é usado como moderador dos reatores nucleares. Fisiologicamente, também existe diferença não só sobre a vida animal, como também sobre as sementes, que nelas não germinam, tá bom? A maioria dos elementos são misturas de vários isótopos e existem em proporções constantes para cada elemento químico. Um exemplo, nós vamos citar aqui o magnésio, ó, magnésio, tá vendo? Existe na natureza, ó, 78,6% de magnésio 24, 10,1% de magnésio 25 e 11,3% de magnésio 26. Então, a maioria dos elementos são misturas de vários isótopos que existem aí em proporções constantes para cada elemento químico, tá bom? Pois é, minha gente amiga, inclusive essa reportagem aqui do G1, ó, tá vendo? Essa reportagem dia 22 de abril de 2016. Estados Unidos comprarão 32 toneladas de água pesada do Irã. Água pesada que a gente já viu que é formada pelo deutério, um dos isótopos do hidrogênio, certo? A química está relacionada com o nosso dia a dia, tá vendo, minha gente? A química aí. O deutério, né,
é um material, água pesada, tem aplicação na indústria nuclear. Então, os Estados Unidos, né, comprou 32 toneladas de água pesada para poder responder às necessidades lá da indústria. Então, gente, a água pesada não é radioativa, além de ser usada aí para produzir o plutônio de armamentos nucleares. Pelo acordo, o Irã pode usar água pesada em seu reator modificado de Arak, mas tem de vender aí qualquer excedente para o mercado internacional. A água pesada se diferencia da normal pelo fato aí de que é composta por uma versão mais pesada do hidrogênio, chamado aí de deutério, que a gente já viu há pouco. Enquanto o átomo de hidrogênio comum tem apenas um próton em seu núcleo, o deutério tem um próton e um nêutron. Por conta disso, ele tem aproximadamente o dobro da massa do hidrogênio leve. Daí a expressão água pesada. Água pesada. Não há nada de diferente em termos químicos entre a água normal e a pesada, mas a versão com deutério é muito mais rara. Hidrogênio simples, com uma única partícula no núcleo, é muito mais comum, certo? Como eu falei também, gente, né? Tem as diferenças também fisiológicas, né? No caso, a água pesada, a semente não germina em água pesada, tá bom? Em água que contém deutério. Vamos fazer uma questão agora de isotopia que envolve a equação do primeiro grau. É a interdisciplinaridade que existe aí nas questões, tá bom? Bem, os átomos Y e W são isótopos e apresentam as seguintes características. Está dizendo que são isótopos. E tem essa característica aqui, ó, galera. Tá vendo? Olha o esquemazinho. Tá aqui o átomo Y e aqui, ó, o átomo W. Quais são as características? A gente já sabe que eles são isótopos. Se eles são isótopos, eles têm o mesmo número de prótons, que é igual ao número atômico. Número atômico e número de prótons é tudo a mesma coisa. Então, está dizendo que eles são isótopos. Aqui o valor de Z, vou fazer um Z melhor aqui, que esse Z está meio tortinho. Z, e aqui ele dá o número de massa. Então, ele diz que Z é 3x menos 6. Número atômico do Y, do átomo Y, é 3x menos 6. E o número atômico do W, do átomo W, é 2x mais 4, certo? Ele diz que o número de massa de Y, 6x, número de massa de Y é 6x, e o número de massa de W é 5x. E o que é que ele quer? Ele quer, galera, que você calcule, sabe o quê? O número de nêutrons. Ele quer que você calcule o número de nêutrons. É isso que ele quer. Como a gente não sabe, vamos colocar aqui uma interrogação. Pelo menos por enquanto, né? Uma interrogação. Bem, como é que a gente vai achar? A gente tem que achar o valor de x. Achando o valor de x, a gente vai substituir aqui. Aí a gente acha o número atômico desse, que é a mesma coisa do de cá, já que são isótopos, eles têm o mesmo número atômico. Depois a gente calcula o número de massa também com o valor de x, subtrai o número de massa do número atômico e acha o número de nêutrons. E daí complicou tudo. Complicou não, é muito fácil, presta atenção. Primeiro passo. Bota aqui, ó. Primeiro passo. O que é que a gente faz? Primeiro passo. Acha o valor de x. Acha o valor de x. Então a gente faz o seguinte. Já que esse número que está aqui é igual a esse que está aqui, porque eles são isótopos, na questão diz, se aqui for 50, aqui é 50, se aqui for 80, aqui é 80, se aqui for 100, se aqui for 1 bilhão, aqui embaixo é 1 bilhão. Então é o mesmo número. Então a gente pode dizer matematicamente que 3x menos 6 é igual a 2x mais 4, certo? Agora é só resolver aqui essa equação do primeiro grau, que todo mundo sabe, ó. 3x, passa para cá, menos, troca de membro aqui, né? É igual a 4, passa para lá, o sinal positivo. Logo, 3x menos 2x, a gente tem três coisas. Tira duas, fica uma coisa, né, gente? Um x, que é a mesma coisa de x. Então, x é igual a 4 mais 6, 10. Então, x, a gente já achou aqui, ó, é igual a 10. Pronto. Basta isso para a gente resolver toda a querela, certo? Só é substituir aqui agora, galera, tá vendo? Substitui, onde tiver x, a gente bota 10. Então, a gente descobre o número atômico de Y, do átomo Y. 3 vezes x, que é x? 10. 3 vezes 10 dá quanto? 30. 30 menos 6
20, 30 menos 6, 24. A gente vai fazer a mesma coisa, 2x mais 4. Onde tiver x, a gente coloca o quê? 10. Então, fica 2 vezes 10, 20, mais 4, 24, tá vendo? Mesmo número atômico, porque eles são isótopos, Y e W. Por isso que eles têm o mesmo número atômico. Aí, agora a gente calcula o valor da massa. Mas que é x? 10. Então, 6 vezes 10 dá quanto? 60. Ó, que povo inteligente. E aqui de W, a massa atômica dele é 5x. X é quanto? 10. 5 vezes 10 dá quanto? Oh, 50. Muito bem, galera inteligente. E aqui agora a gente só vai subtrair para achar o número de nêutron de Y e de W. Vamos subtrair? A gente faz o seguinte, ó. Subtrai o número de massa do número atômico. Acha o número de nêutron. Então, o número de nêutron aqui é 60 menos 24. 60 menos 24 dá quanto? Quem não sabe faz a conta, ó. 60 menos 24. 4 para 10, 6. 2 e 1, 3. 6 tira 3, fica 3. 36. Achou aqui, ó. O número de nêutron de Y vale 36. Bonitinho, 36. E agora a gente acha o número de nêutron de W e aí encerra a questão. E para achar o número de nêutron de W, a gente faz a mesma coisa. Pega 50, que é o número de massa, e subtrai de 24. É igual a quanto? 50 menos 24 dá quanto? Vou fazer aqui essa conta. Tem aluno que não sabe fazer essa conta não, gente. É sério. 4 para 10, 6. 2 e 1, 3. 5 tira 3, fica 2. 26. Então, achamos aqui de W, 26. Olha o número de nêutron de Y e de W. Resposta, você vai botar lá, ó. De Y, número de nêutron. Y, número de nêutron, 36. E W, número de nêutron, 26. Tá aí. Tá vendo, galera? Como é fácil? A resposta é essa aqui, ó. Y tem 36 nêutrons. E W tem 26 nêutrons. Nzinho aí. O N maiúsculo. Importante entender. Valeu? Tchau, tchau. Fui, viu? Beijão. Fui. Filmou tudo aqui, ó. Beleza.